nome é Eva e tudo começou quando eu tinha 12 anos. Meu padrasto era abusivo e muito ciumento com a minha mãe. Ele a agredia, violentava e torturava dela todos os dias. Para ser mais exata, ele abusava sexualmente dela de todas as formas. Fazia ela tomar bebidas fortes até vomitar e quando vomitava fazia ela tomar o próprio vômito. Então, depois de um tempo ele começou a me abusar. Por diversas vezes tentei ir para casa da minha avó, mas ele ligava ameaçando todos, dizendo que ia matar e fazer outras coisas. Fiz minha primeira denúncia aos 13 anos, pensando que salvaria todos, mas não foi isso que aconteceu. O Estado falhou de tal forma que o meu caso nem ao Ministério Público chegou. Então, fui obrigada pelo meu padrasto a tirar a queixa. Um ano de sofrimento se multiplicou para 8. As agressões iam aumentando dia após dia, ano após ano. Eu não tinha mais vida social, era tudo uma farsa. Ele me obrigava a parecer a família perfeita. As agressões eram verbais, físicas e psicológicas. Entre elas, comer muito em tempo estimulado, por exemplo, uma pizza tamanho família, para comer em 10 minutos. Óbvio que não conseguíamos comer. Ele me dava socos e não deixava me proteger com a mão. Ele me dava chutes até cair de 4 e enfiou as pizzas na minha boca, me chamando de animal. Eu vomitei e tive que comer meu próprio vômito. Eu apanhei a noite toda e no outro dia tive que fingir que não tinha acontecido nada. Existiam castigos e punições para tudo. Meu celular era supervisionado dia e noite e eu não podia namorar nem ter amigos. Ele respondia às pessoas como se fosse eu. Ele me vigiava da porta da sala, da faculdade. Todos me viam chorar. Ele me tratava mal em público. Ele me agredia nos estupros. Tive que fazer abortos várias vezes e nunca pude ir ao médico. Todas as vezes sangrava e passava mal a noite inteira. Já vi bebês inteiros no vaso sanitário. Era chamada de burra, doente, demente todos os dias e era obrigada a repetir isso para mim mesma. Ele acabou com o psicológico da minha mãe e vivi isso toda a minha infância e adolescência. Eu me sentia um lixo por não conseguir pedir ajuda para ninguém. Primeiro a gente precisa entender o que vem a ser a violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Um dos pontos é tocar na criança sem a permissão dela, manipular ela com doces, ameaçar ela, que vai fazer algo com uma pessoa que ela goste muito, entre outros. Então, caso seja comprovado o abuso sexual contra a criança, né, ou adolescente, o que normalmente eles conseguem fazer, eles denunciam para os professores, as crianças principalmente. Já teve vários casos que denunciaram, que falaram disso, do que ocorreu para os professores, para tio da escola também, que acabam tendo mais facilidade em contar isso para eles. Então, você procura caso você tenha, né, na sua casa um irmão, você tenta procurar principalmente os pais ou então o responsável daquela criança primeiro, e aí depois que é conversado com algum adulto, né, responsável pela criança, pode encaminhar o caso para algum órgão, por exemplo, o Conselho Tutelar. Então também pode ser feita para a Polícia Militar, para a Delegacia da Mulher em caso de meninas, né, de mulheres, adolescentes e pré-adolescentes. Os números, tem o 180, que é da Delegacia da Mulher. Temos o 190, que é o da Polícia Militar, que também pode ser, a ligação pode ser de forma anônima, né? Se algum vizinho vê, escuta ou então desconfia, pode ser feita a ligação. Tem o 100, diz que 100 é a proteção e crianças de adolescentes e vítimas de violência sexual. Então também já é um número mais específico para esse assunto. E aí a gente tem o 181, que é da Polícia Civil. E o número do Conselho Tutelar mesmo é 4734551837. E aí depois que é comprovado, é feita toda a denúncia, existem também os órgãos, que são, por exemplo, em caso de abuso ou exploração sexual, o caso pode ser conduzido para DPCA e também para a Polícia Federal. Então, como também outro órgão, nós temos o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é a CONANDA, e a denúncia ela pode ser feita
na verdade, ela deve ser feita na delegacia do adolescente e da criança, né, da criança e do adolescente, e o abusador será indicado no inquérito policial e posteriormente processado criminalmente na justiça. Se condenado, e após todos os recursos e condenação, se mantiver, ele será punido. Então ele será preso, tem ali o tempo de pena que ele vai cumprir, né? E também temos os casos, por exemplo, quando a vítima é menor de 14 anos, a pena pode variar entre 8 e 15 anos de prisão. E se o crime for praticado contra alguém que não tem condições de oferecer resistência ou se da conduta resultar lesão corporal grave, por exemplo, foi uma coisa grave, teve a lesão corporal grave, a pena pode variar de 10 a 20 anos de prisão. E por fim, se resultar em morte, né, o estupro, a violência contra a criança ou adolescente, a pena pode variar entre 12 e 30 anos de prisão. O abuso sexual, ele traz diversas formas de consequências na vida da criança e do adolescente. Mas com a ajuda do CREAS, eles podem ter um acompanhamento necessário para que eles possam restabelecer sua vida perante a sociedade, que exige o esforço do governo e da sociedade civil. E lembrando do papel da educação sexual nas escolas, pois devem ensinar a diferença dos toques e o que é o abuso sexual. E lembrando que os pais, eles têm que estar atentos aos diversos sinais. E lembrando que as crianças e o adolescente, eles não vão falar em si do abuso. Que apresentam interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexuais, que usam palavras ou façam desenhos que referem às partes íntimas, podem estar indicando uma situação de abuso. De violência, abuso ou exploração sexual apresenta alterações de hábitos repentinos. O sono, falta de concentração, a aparência descuidada, entre outros, são indicativos de que algo não está certo, que algo está errado. As leis são regras que definem o que cada pessoa deve fazer para que os direitos das crianças e adolescentes sejam cumpridos. A lei, por exemplo, diz que as crianças devem ter os mesmos direitos que adultos e que elas merecem uma atenção especial da família e de toda a sociedade, para que elas possam crescer saudável, segura e feliz. Agora eu vou citar algumas leis que protegem as crianças e adolescentes que são vítimas de abusos e violências sexuais. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade e direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Artigo 241. Vender ou expor à família fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito e pornografia envolvendo criança e adolescente. Pena e reclusão de 4 a 8 anos. Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema e informático ou telemático e fotografia. Artigo 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar qualquer meio de fotografia ou vídeo de outra forma de registro que contenha cena de sexo ou pornografia envolvendo criança e adolescente. Pena e reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom dia, estamos aqui com o policial militar do estado de Goiás, o Sargento Souza, e hoje viemos tirar algumas dúvidas com ele. E a primeira pergunta que eu venho para fazer para o senhor é se o senhor já atendeu a algum caso sobre esse assunto de violência sexual contra crianças e adolescentes, esse assunto de abuso. Sim, nós recebemos uma ligação via 190, deslocamos até o local do fato, né? Foi constatado que o padrasto tentou abusar sexualmente da enteada, né? Conduzimos ambas as partes para a delegacia e passamos a autoridade competente, o delegado, para tomar as providências cabíveis. Pergunta para o senhor: existe um perfil que identifique um indivíduo que abusa sexualmente de crianças e adolescentes? No meu ponto de vista, não. Porque geralmente, quando acontece isso aí, esses abusos, vem da própria casa mesmo, da residência, né? Onde é um parente mais próximo
né, da vítima. Realmente acontece esse tipo de situação. O nosso posicionamento crítico em relação a esse ato, né, que é bem repugnoso, é muito nojento o fato de você estragar a infância de uma criança e de uma adolescente. É muito nojento o fato de você deixar ela fazer com que ela pule aquela fase e tornar isso muitas vezes uma coisa horrível. Porque, por exemplo, a criança não vai conseguir, depois que ela se tornar adulta, ela não vai mais conseguir ter relação com ninguém, ela não vai conseguir deixar que homens, né? Ou então, no caso de, se for mulheres que tenham feito crime, se aproximem delas. Então é uma coisa bem, assim, bem horrível e é uma coisa que está muito presente na nossa sociedade. E o que mais nos choca, né? O que mais deixa a gente mais assim, não, isso aí é coisa de doido, é coisa de estranho, mas não é. A maioria dos casos são parentes, são os próprios pais, os padrastos, tem um caso de vô, de tio, de primo. Teve um caso esses dias que um menino uma adolescente de 14 anos ia estuprar uma bebezinha de 3 anos. Então é uma coisa que está muito presente em relação aos parentes. Não é questão de um doido bateu lá na porta do meu portão, no meu portão, e foi lá, entrou na minha casa e estuprou minha filha. Não, o próprio estuprador, né, o cara que vai lá, vai fazer a violência com a criança, ele tá dentro de casa, e isso é o que mais nos preocupa hoje em dia. Algo não está certo, que algo está errado. Algo não está certo, que algo está errado. Algo não está certo, que algo está errado. É o quê? A ligação para pausa. Saudável e feliz. E lembrando Que algo não está certo, que algo está errado.